Olá, amigos e amigas da Tamer 360. Hoje vamos falar sobre economia e política. E o nosso convidado para este programa é Fábio Astrauskas, que é CEO da Ziggen Consultoria. Fábio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, para conversar um pouco sobre esse cenário de economia e política, né? Uma coisa muito ligada à outra, para entender o que está acontecendo, para onde a gente está indo, se você consegue ver um caminho de saída desse cenário que, além da pandemia, da questão da saúde, né? A gente tem toda uma questão econômica que parece que não anda, atrelada a um cenário político um pouco indefinido. Como é que você está vendo esse cenário hoje, Fabio? Primeiramente, obrigado, Tamer, pela oportunidade de estar conversando com você, para as pessoas que estão nos ouvindo pelo podcast, nos assistindo pelas mídias. Uma felicidade, uma alegria imensa estar aqui com vocês. De fato, a situação econômica e sanitária, né, de saúde, ela acabou depois de um grande debate ao longo do ano de 2020 de qual seria mais importante, qual seria mais relevante. A conclusão que se chega é que uma não vive sem a outra e as duas têm que ser resolvidas em conjunto e de maneira coordenada. A maneira correta de se resolver do ponto de vista sanitário está comprovado que é a vacinação em massa e a aceleração do processo de vacinação. E do ponto de vista econômico, a vacina econômica para o problema da pandemia chama-se emprego. Enquanto houver um grande nível de desemprego, essas pessoas desempregadas são aquelas que vamos considerar não vacinadas economicamente e, portanto, sujeitas aos efeitos perversos que a pandemia trouxe. Daí, né, a necessidade que há de, enquanto não houver um crescimento, uma retomada do emprego, uma retomada da atividade econômica e, consequentemente, do emprego, de o governo promover ainda, pelo menos mais uma rodada de um auxílio emergencial, como está aí prestes a acontecer nos próximos dias. Agora, Fábio, o auxílio que está se propondo ele é bem inferior ao que foi inicialmente R$ 600. E já deu, esse auxílio ajudou muito as empresas, né? Até se você olhar o desempenho da nossa economia, caiu menos do que o previsto, né? Esses 250 vai ser suficiente ou você acha que vai ter que ter algum outro complemento aí? Então, é interessante isso, né? Porque quando nós vivemos aquela situação do ano passado, do auxílio emergencial, de parcelas de R$ 600, ela se mostrou, primeiro, bastante eficaz no combate da pandemia, do combate do desemprego, né? Da fome, das pessoas com menos condições aí de conseguir uma recolocação profissional, seja temporariamente ou não, mas também, né? E a gente não pode negar isso, esse auxílio emergencial trouxe alguns desequilíbrios na cadeia de suprimento e que levou a um efeito inflacionário, colaborou com o efeito inflacionário. Na verdade, a inflação foi impulsionada por mais um motivo, que foi o crescimento forte do dólar, né? Mas o desequilíbrio da cadeia de suprimento também foi pressionado por conta desse auxílio emergencial. Mostrou quanta diferença faz um pequeno valor, porque R$ 600 é um pequeno valor, mas o quanto ele é importante e o quanto colocado na economia da maneira como foi, ele aumenta o consumo e, portanto, gerou um aumento de inflação. Este novo auxílio emergencial na faixa de 200, 250, depende aí, né, das categorias, depende de alguns critérios que o governo está sinalizando, quantidade de pessoas na família, etc., ele é menor, será importante e provavelmente não continuará alimentando o processo inflacionário. Então, restou agora apenas o movimento do dólar. Aparentemente, não teremos uma queda do dólar prevista aí para os próximos meses, pelo menos, porque o dólar está muito atrelado também à segurança com relação aos caminhos econômicos, né, macroeconômicos que o país está seguindo, que não são exatamente aqueles que o mercado tem apreço. Então, o que a gente vai ver é um auxílio emergencial importante. Qualquer um há de reconhecer que R$ 250 é um valor muito pequeno, mas a gente não tem nem ideia de o quanto
isso é importante para aquela população super carente, né, abaixo da linha de pobreza e que será beneficiada com esses valores. Agora, Fábio, você falou uma coisa, a economia precisa voltar a crescer. O crescimento passa por confiança, passa por medidas que parecem que não estão indo na direção. O pessoal fala em reforma tributária, que tinha que ser feita, foi adiada para esse ano. Esse ano a agenda também está complicada, a administrativa também. O Brasil gera desconfiança dos investidores internacionais. Como é que vai ser feita uma retomada de crescimento nesse cenário que é nebuloso? E lembrando, Fábio, que daqui a alguns meses a gente vai estar a um ano das eleições de 2022, e parece que com a vinda do Lula, né, se a agenda 2022 foi antecipada. Como é que se cresce num cenário desse? É importante a gente notar, vários países estão passando pelo mesmo problema que o Brasil passa, e a lição parece clássica, já aprendida em outros momentos, em outras situações semelhantes, ou que também necessitaram de um movimento aí de injeção de dinheiro na economia. Esse é o ponto, né? O país, o ano passado, fez isso, né? Colocou dinheiro na economia, tanto como o auxílio emergencial que citamos há pouco, como também pelas medidas de apoio a empresas, né? O FGI, que foi o maior exemplo. Recentemente, essa semana ainda, a gente viu nos Estados Unidos um movimento de injeção de 2 trilhões de dólares, né? Quase o dobro do PIB do Brasil, agora para combater a pandemia, e é dessa maneira que as economias buscam retomar o crescimento, colocando dinheiro, né, injetando, fazendo o que em economia a gente chama de movimento anticíclico, né, quer dizer, tentar combater essa depressão, essa recessão com medidas de auxílio econômico, mas que aí a gente começa a ter o problema quando olha para o Brasil. O Brasil não tem esta capacidade financeira de promover por muito tempo auxílios emergenciais. Há um desequilíbrio fiscal muito grande, você mesmo acabou de citar, que necessita que, para resolver isso, precisa de uma reforma tributária que a gente deve ser muito sincero em dizer não é para diminuição de tributos, porque não há reforma fiscal num país que precisa de dinheiro diminuindo o tributo, vai precisar aumentar tributo, ou pelo menos, numa hipótese que seria a melhor, mas que muito difícil de resolver do ponto de vista político, de uma redistribuição da carga tributária entre camadas da população de maior renda e de menor renda, empresas de maior lucratividade e pequenas empresas que estão passando por mais dificuldade. O que a gente está vendo, fruto da pandemia, é que, de fato, o Covid atacou a todos, né, de maneira indistinta, mas os efeitos foram muito piores para aquelas empresas menores e descapitalizadas, para aquelas pessoas menos qualificadas, e acabou sendo muito menos grave para quem já era bem posicionado, empresas muito bem organizadas, com acesso ao e-commerce, com acesso à infraestrutura de internet, por exemplo, e pessoas que tinham também a possibilidade de trabalhar via home office, com internet, com acesso à informação. Então, essa desigualdade cresceu, ela só não apareceu por conta dos auxílios emergenciais, que a gente acabou de falar bastante, mas com a diminuição dessa quantidade de auxílio emergencial para esse ano e com o esgotamento da capacidade do governo de continuar promovendo isso, essa desigualdade, esse desequilíbrio entre ricos e pobres, entre empresas muito organizadas e pequenas empresas, vai se acentuar, e isso vai fazer com que o país tenha muita dificuldade de retomar o crescimento. Então, tem que migrar, né, dinheiro de um lugar para o outro. O caminho alternativo para isso, muito discutido, muito polêmico, mas necessário de ser conversado, são os impostos sobre grande fortuna, sobre grande renda, que em algum momento vão ter que estar na pauta se a gente quiser ter uma chance de recuperação de longo prazo da economia. Mas isso, Fábio, tem que vir atrelado a uma política séria de redução de custos, né? De redução de tamanho de Estado, porque a argumentação do outro lado é, olha, tudo bem, eu vou tributar de um lado, mas eu vou continuar com o ralo aberto cada vez maior, o dinheiro ir embora, né? Então, a questão da Previdência foi feita, mas o resto não foi feito. E
E acho que esse governo, para opinião pessoal, não me parece que tenha a condição política, né, de ter essa articulação. Né? Isso se faz em início de governo. Né? Você está citando agora a armadilha na qual esse governo acabou caindo. Né? Vamos lembrar que quando o governo atual assumiu, né, assumiu com uma bandeira, inclusive uma delas importante, né, era uma das principais bandeiras da área econômica do governo, de privatização. Essa privatização, mesmo que a gente deixe de lado o Banco do Brasil, deixe de lado o Petrobras, ainda há pelo menos uma dezena, uma dúzia, 2 dúzias de empresas que estão simplesmente ralos, né, de dinheiro para o governo, que poderiam ser privatizadas, poderiam ser extintas, poderiam ser colocadas aí para iniciativa privada, pelo menos, né, e arrecadar um volume importante de recursos para o governo. Quanto mais vai se aproximando uma reeleição, mais difícil é politicamente. Isso não é só no Brasil, nos outros países a gente vê da mesma maneira, mas aqui no Brasil a gente teve esse momento de antecipar essa discussão quando houve a revisão da pena do ex-presidente Lula. Então, o debate está antecipado, né? Isso acaba trazendo uma polaridade que a gente já estava tentando se afastar, né, e que foi fruto já do finalzinho do governo Dilma e a entrada do atual governo do Bolsonaro. A gente escapou disso. Dificilmente nós vamos ter clima de isenção por parte da Câmara, por parte do Senado, para aplicar essas medidas que são difíceis, que são importantes, porque cada um vai estar de olho no interesse específico, seja de situação ou de oposição, e as coisas provavelmente não vão sair do lugar. Infelizmente, a consequência econômica vai ser fruto da inação, né, ou dessa gangorra política que a gente está vivendo. Para a gente encerrar a conversa, eu queria colocar aqui um desafio para você. Né? Então, vamos imaginar que você assumisse o ministério com plenos poderes, Ministério da Economia, né? Não fosse o presidente atual, e falasse, Fábio, temos que resolver esse problema do investimento no Brasil, ou do investimento dos recursos. A Coreia, quando fez o movimento dela, abaixou os impostos para atrair, né, capital estrangeiro. Ou você pode fazer como os americanos, que podem rodar a maquininha lá, que o mundo financia. Ou vou aumentar impostos. Qual é a sua receita de bolo para que a gente possa sair redução de impostos para investimento internacional, rodar a maquininha, aumento de tributos internos? Como é que a gente sai dessa situação? Ainda bem que nem nos meus sonhos e nem nos meus pesadelos eu sou convidado para ser ministro da Economia, né, Tamer? Mas caso isso hipoteticamente aparecesse em um dos meus sonhos ou em um dos meus pesadelos, eu acho que a medida que eu gostaria de colocar em pauta para discussão seria essa redistribuição da renda através de uma mudança na carga tributária. Nessa reforma tributária. Eu acho ela muito importante. E nós estamos aí no âmbito da economia. Porém, é importante dizer que talvez antes disso fosse mais importante uma reforma política. Né? A reforma política ela poderia promover o clima para uma reforma fiscal e mais uma, né, que é a reforma administrativa, que passa pelo que você mesmo citou, que é o enxugamento da máquina, né, a desvinculação do carregamento, né, de despesas necessárias, né, como, por exemplo, o salário que o governo tem aí obrigatório e que ingesta a possibilidade do governo investir. Numa situação como a que a gente vive, é muito difícil que um país consiga sair rapidamente de uma situação de crise sem uma injeção forte de dinheiro por parte do governo. Isso só se faz, né, com a arrecadação de impostos suplementares, ainda que temporária. A ideia da CPMF, qualquer nome que se dê para isso, porque é proibido falar em CPMF, né, atualmente, ela não é boa porque ela taxa consumo. Este não é o problema. O problema é a renda, o problema é a distribuição muito desigual desta renda no país. Enquanto isso perdurar, nós continuaremos tendo problema e, portanto, essa seria, né,
no meu sonho, no meu pesadelo, a primeira medida a ser tomada, uma redistribuição da renda através de uma reforma fiscal, né, de uma reforma tributária. Fábio, obrigado. Eu queria agradecer muito esse papo. A gente já está encerrando nossa conversa aqui, mas já ficar o convite para outras entrevistas, outras conversas. Muito obrigado e a gente volta a se falar em breve. Obrigado também. Obrigado para todo mundo que nos assistiu aqui pelo 360.